Nosso tópico agora será a origem da filosofia. Até pouco tempo atrás havia uma certa unanimidade com relação à origem da filosofia. E a pergunta central é: onde se originou a filosofia? E era quase que unânime, como eu falei há pouco tempo atrás, que a filosofia mesmo teve sua origem na Grécia, por volta do 6º, 7º século a.C., e teve um pensador que foi e é considerado até hoje como o pai da filosofia, pelo menos a filosofia aqui no Ocidente, chamado Tales, que foi o primeiro grande filósofo. Sendo que recentemente, não mais do que 100 anos atrás, vários historiadores da filosofia começaram a contestar essa tese de que a filosofia mesmo se originou no Ocidente com Tales. E aí surgiu uma alternativa a essa tese predominante, que seria a possibilidade da filosofia ter surgido no Oriente. Porque a grande questão é justamente essa: será que antes de Tales não tivemos nenhum filósofo no mundo? Não tivemos nenhum pensador no mundo? As grandes civilizações antigas, como o Egito, por exemplo, a Mesopotâmia, os fenícios, será que essas civilizações antigas, a Babilônia, não existia ali nenhum filósofo? Então começaram a contestar essa tese de que somente com Tales foi que surgiu a filosofia. No entanto, apesar de toda essa discussão, a resposta predominante ainda hoje é de que, de fato, a filosofia ela surgiu no Ocidente, e por uma razão muito simples. É que, se você olhar antes da Grécia, grande parte dos documentos que nós temos com relação a pessoas que manifestavam certa sabedoria, por exemplo, os magos, os gurus das grandes religiões, os profetas das grandes civilizações na antiguidade, eles sempre manifestavam uma forma de sabedoria que estavam intimamente ligadas à questão do religioso, do aspecto religioso. Por exemplo, há quem defenda que Moisés foi um filósofo, Moisés, o grande profeta judeu. Mas se você observar toda a perspectiva mosaica, ela tem como pano de fundo o judaísmo. Aliás, ele era profeta da religião judaica, o maior, inclusive, né? Então, a grande argumentação aqui para não aceitação de que a filosofia começou de fato no Oriente é que todos aqueles que se manifestaram outrora como sendo mesmo sábios ou como sendo pensadores, os pensamentos e a sabedoria manifestada por eles estava intimamente ligada com a religião. E justamente isso é a mola mestra da defesa do surgimento da filosofia no Ocidente, porque com Tales nós tivemos, pelo menos de maneira muito mais declarada e mais pública, o rompimento do pensar, ou de uma forma de pensar independente da religião, no sentido de ser independente dos mitos. Vocês sabem que antes dos filósofos, na Grécia sobretudo, existiam mitos que davam explicações ou tentativas de explicarem, com a tentativa de trazer explicações a respeito da nossa realidade, ok? Então, por exemplo, você observa determinados aspectos da realidade como natural, por exemplo, o trovão, a chuva, o inverno, o verão, a primavera, os maremotos, os terremotos, e eles não tinham explicações científicas para isto, não tinham explicações ditas racionais para isto, e eles recorriam aos mitos, certo? Então, o que foi que Tales fez? Tales, com relação à origem do mundo, que na Grécia, no período dele, na Grécia contemporânea a Tales, a origem do mundo era dada por meio de explicações mitológicas. Tales rompeu com essa ideia de explicações mitológicas e tentou trazer uma explicação racional com relação à origem do mundo. Isto nós batizamos, e os manuais também batizam, né, como sendo o gênio grego. Qual foi a genialidade aqui? Em trazer uma resposta racional com relação à origem do mundo, que estivesse separada, racional nesse sentido, que estivesse separada dos mitos gregos. Então isso é o gênio grego e, portanto, a filosofia seria esse pensar autônomo
puramente racional, sem qualquer intervenção da religiosidade. Coisa que para muitos não acontece com o pensamento oriental. A filosofia, se é que há filosofia no pensamento oriental, pelo menos antes dos gregos, esta filosofia é mais uma forma de sabedoria que estava ligada à religião e, portanto, era predominantemente religiosa. Então, se filosofia é o rompimento do mito com a razão, nós não podemos encontrar filosofia antes da Grécia, porque, ao que tudo indica, antes da Grécia nós não tivemos o rompimento do pensar racional independente dos aspectos religiosos. E, portanto, a resposta predominante de onde se originou a filosofia ainda é que ela se originou no Ocidente, exatamente porque no Ocidente é onde tivemos, pelo menos pela primeira vez, manifestado publicamente, uma tentativa de explicar a origem do mundo sem os vieses da religião.